Parece meio impossível pensar em uma mãe que não gosta dos filhos, certo? Imagine uma mãe que desqualifica tudo o que você faz, que agride sem razões aparentes, que faz um verdadeiro inferno emocional para se colocar sempre no centro das atenções. Se você acabou se identificando com algumas dessas situações, o problema pode ser maior do que imagina. Por isso, nesse vídeo, vamos te contar um pouco mais sobre narcisismo materno e quais as principais características de uma mãe narcisista. Vamos lá? O narcisismo materno é um distúrbio reconhecido pela ciência, que pode causar grandes problemas para quem convive. Acontece normalmente quando uma mãe tem uma visão exagerada sobre si mesma e reflete isso em atitudes que afetam de maneira mais comum as filhas, mas também pode acontecer com mães de homens. O começo da vida de uma pessoa que sofre com esse transtorno é marcado por episódios de depressão e fragilidade na autoestima. Por isso, a mãe narcisista não se aceita como é e acaba criando uma realidade egocêntrica para suprir essa falta de amor próprio. Com isso, tudo e todos precisam girar ao redor dela, estar sempre no centro das atenções, custe o que custar, mesmo que o preço seja a saúde emocional dos filhos. A verdade é que não é um fato que esse tipo de mãe não goste dos filhos, mas é que para ela nada mais importa a não ser ela mesma. O conflito interno que o narcisismo materno gera é tão grande que todas as outras coisas são secundárias para essas pessoas. Elas se odeiam e por se odiarem não têm espaço para amar outras pessoas, somente para valorizar a própria imagem, opiniões, sentimentos e ações. Mas quais são as características de uma mãe narcisista? Uma das principais características é a falta de empatia, que pode acontecer em qualquer momento da maternidade. Essas mães não conseguem se conectar emocionalmente em nenhum dos relacionamentos que se propõem a ter. Por isso, elas não conseguem considerar os sentimentos dos filhos e sempre soterram essas emoções alheias para favorecer as próprias. É comum que uma mãe narcisista sempre diga que ela sofre mais que todos os outros. Só a dor dela é realmente uma dor, que o que você sente não é tão grave quanto o que ela passa. Por isso, seguimos para outra característica importante, a normalização do sofrimento alheio. Como não conseguem fazer essas conexões emocionais de maneira saudável, elas tratam a dor dos outros como uma situação normal. Por isso, não conseguem nenhum tipo de remorso ou culpa quando agridem, abusam psicologicamente ou torturam os filhos. Para elas, é normal que eles sofram e tudo sempre tem uma justificativa. É comum que usem a educação ou o amor incondicional como argumento para as violências que cometem, porque na realidade que criam, isso é normal e vale o sofrimento que causam. Uma das características mais fortes de uma mãe narcisista é o egoísmo e egocentrismo. Tudo gira em torno delas e para elas. Não é raro que esse tipo de mãe acredite que o mundo lhe deve algo pela sua incrível existência. Na realidade que elas mesmo criam, tudo que fazem é e deve ser para o benefício próprio. Costumam controlar e reter coisas de uso coletivo, como comida, roupas, dinheiro, utensílios da casa, equipamentos. Elas têm problemas sérios com dividir as coisas e esse também pode ser um fator de discussão constante em família com mães narcisistas. A autoelevação também é outra parte importante desse distúrbio. Essas mulheres estão constantemente se elevando em todas as áreas que atuam. Como são mais bonitas, mais desejadas, mais inteligentes, mais competentes. É através dessa elevação que fazem o adestramento da filha para a inferioridade. Elas são perfeitas e as filhas que não seguem seus passos são inferiores. É muito comum que elas façam críticas o tempo todo sobre a aparência e escolhas dos filhos. Eles nunca serão bons como ela. E uma mãe narcisista faz questão de jogar isso o tempo inteiro na cara da família toda. Com esse senso de superioridade, as comparações constantes estão presentes na relação com mães narcisistas. Elas se colocam o tempo todo no centro da situação e comparam o que você quer, gosta ou sente com outras pessoas que acreditam que sejam superiores. Também pode usar as comparações como forma de inferiorizar os filhos. Frases como, por que você não é igual ao seu primo? Por que você não se veste igual a mim? Eu acho que meu cabelo está mais bonito. São alguns exemplos de comparações nocivas que essas mães fazem. Além disso, uma mãe narcisista é sempre a dona da verdade.
Naturalmente arrogantes, elas não aceitam opiniões contrárias e sempre sabem do que estão falando. Muitas vezes estão em áreas diferentes ou que não dominam tão bem, mas suas opiniões são sempre certas e verdadeiras. Em casos de mães narcisistas, é bem comum que tenham opiniões extremas que elas não mudam em nenhuma circunstância. Provar que um narcisista está errado é uma das coisas mais difíceis que existe. Essas opiniões têm uma ligação muito grande com religião, preconceitos, valores e costumes. Mas se engana quem pensa que uma mãe narcisista se ama tanto assim. Na verdade, é uma característica desse transtorno e autoestima frágil. Essa mãe não consegue ver nada de bom nela mesma e odeia sua própria existência. Por isso, elas constroem toda essa capa de superioridade para esconder o fato do que não gostam nem de um fio de cabelo das suas cabeças. A falta de amor por si mesma é uma das grandes causas dos conflitos. A narcisista se odeia tanto que reflete esse ódio por tudo e todos que tiverem um pouquinho de autoestima. Na grande maioria dos casos, existe um histórico de família disfuncional, com agressões e abusos. Alguns especialistas afirmam que, por ser tão pressionadas durante a infância, as mães narcisistas desenvolvem esse tipo de transtorno que vai acompanhar durante toda a vida adulta. Normalmente elas sofriam bullying, violência física e psicológica, e isso destruiu tanto a sua autoestima que se tornam verdadeiras carrascas na vida adulta. Outra característica bem comum é que as narcisistas vivem de aparências. Você já passou por alguma situação em que sua mãe te tratou muito mal e assim que alguma visita apareceu em sua casa se transformou totalmente em uma mãe amável e carinhosa? É porque os narcisistas odeiam ser vistos como são e evitam a vergonha ou exposição das violências que cometem a qualquer custo. Gostam muito de ostentar uma vida que não levam, com o melhor estilo de vida e a família mais perfeita possível. Ainda alguém que sofre desse transtorno nunca está errado e sempre culpa alguém por suas falhas. As mães narcisistas odeiam errar e quando isso acontece, a responsabilidade do erro é de terceiros, nunca delas. Por isso, você nunca vai ouvir essas pessoas pedindo desculpa, a não ser que traga um grande benefício ou que assim possa evitar as punições por seus atos. Falando em punições, uma narcisista é inconsistente nas regras quase o tempo todo. Como elas acreditam que merecem um senso de justiça diferente, estão sempre criando regras que não seguem ou que se flexibilizam de acordo com a conveniência. Por exemplo, você precisa lavar a louça toda vez que faz comida, porque essa é uma regra da sua casa. Quem suja, limpa. Mas quando a narcisista suja alguma louça, ela exige que você lave, porque ela é a dona de casa. Assim, ela torna a regra de quem suja limpa flexível para agradar aos seus próprios caprichos. Outra coisa que é uma característica forte de narcisista é que elas têm manias de grandeza. São bem deslumbradas com a ostentação, amam exibir suas conquistas, principalmente financeiras. Vivem no mundo onde o que você tem é que define quem você é. É muito comum que em casos de mães com vários filhos, os que têm maiores salários ou rendimentos sejam mais valorizados. Elas costumam mentir muito e de maneira descarada sobre quase tudo, principalmente quando o assunto é ostentar uma realidade que não vivem. E já que o assunto chegou na relação com os filhos, é um ponto bem delicado sobre esse tipo de transtorno. Como o conflito emocional é gigante, uma mãe narcisista ama uma boa briga. Por isso, ela costuma criar discussões entre os filhos, jogar um contra o outro e escolher os que vai favorecer. Porém, se engana quem pensa que o chamado filho dourado é favorecido. Na verdade, ele é mais um instrumento de tortura que a mãe narcisista vai moldar a sua imagem para poder começar discussões e agressões sem precisar de fato colocar a mão na massa. Trocando em miúdos, ela contrata um terceirizado para brigar por ela, o filho dourado, que também sofre com as agressões psicológicas, mas de uma maneira mais discreta. E é comum que ela também escolha um dos filhos para extravasar toda essa raiva que sente de si mesma, o bode expiatório. Essa criatura vai experimentar o leque inteiro de abusos que uma mãe narcisista tem para oferecer. O filho bode é sempre desprezado, desqualificado, comparado e usado para satisfazer a sede que uma narcisista tem de agredir a si mesma. Pode ser usando comentários passivo-agressivos, cheios de veneno e maldade, ou mesmo com ofensas graves e agressões. Quando uma narcisista ofende um filho bode,
é o ódio que ela tem de si mesma sendo colocado para fora. E essas são apenas algumas características que as mães narcisistas podem apresentar, mas a lista é bem extensa e varia bastante. O transtorno é bem complexo e algumas mães podem apresentar todas ou somente uma parte desses pontos. Porém, é importante levar a sério, pois é uma patologia que pode destruir a vida dos filhos, que normalmente também acabam com transtornos emocionais graves na vida adulta. Então, o narcisismo materno precisa ser encarado com a seriedade que tem. Os sinais que colocamos nesse vídeo são genéricos e a única maneira de você realmente saber se tem uma mãe narcisista é procurando apoio profissional. É muito difícil que essas mulheres aceitem se tratar, mas a sua saúde mental é importante. Um psicólogo pode te ajudar a entender se realmente você está convivendo com o narcisismo materno e ele tem métodos para conseguir atravessar essa fase e se manter saudável, mental e emocionalmente. Portanto, não saia por aí apontando o dedo para sua mãe e dizendo que ela é narcisista. Existem vários outros transtornos que podem se confundir com esse. Cada um exige um tipo de tratamento diferente. Por isso, se suspeitar que algo não está certo, procure um profissional da saúde mental para conhecer mais e saber como lidar com tudo isso. Eu aproveito e deixo para você aqui na descrição um link sobre inteligência emocional que vai te ajudar bastante a conviver com esse tipo de situação. E esse foi o vídeo sobre narcisismo materno e suas principais características. Já passou ou está passando por algo assim? Então conta aqui pra gente nos comentários se quiser desabafar, e se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Toda semana tem muito conteúdo bom sobre relações acima da média. Eu fico por aqui. Um beijo enorme para você que ficou até o fim. Muito obrigada e até mais.